O desnível das calçadas, ó, que ainda tem essa viatura aqui que está na vaga privilegiada, entendeu? E aí já dificulta mais ainda o nosso percurso. Dei sorte, porque está no carro ainda. Se não tivesse no carro, estava meio que roubado. Além da calçada destruída, a rampa também está bloqueada. Do outro lado do prédio, a situação é ainda pior. O acesso para cadeirantes sai direto na Avenida Castanheiras, sem qualquer proteção. Nessa questão da acessibilidade, alguns condomínios até que tomam a iniciativa por conta própria para facilitar a vida das gestantes, dos idosos e das pessoas com deficiência. O problema é que na construção desse tipo de rampa, quase nunca há um padrão. Essa aqui, por exemplo, é feita numa pedra lisa, escorregadia, do lado de fora. Numa chuva, pode acabar causando um acidente. Além de tudo, é íngreme, né, para subir ela sozinha? Essa é muito alta, é muito fora do padrão. Aí não tem condição de subir sozinho, não. Para ir até a padaria, Marcelos contorna sobre as grades e vai até pelo gramado. Para subir para a calçada, tá vendo aí? 1, 2, 3. Na terceira. No cruzamento da Rua 5 Sul com a Castanheiras, não tem semáforo nem faixa de pedestres. Se é arriscado para quem caminha, fica mais perigoso ainda sobre uma cadeira de rodas. Na porta da padaria, um carro bloqueando a rampa. Fomos até outra área comercial de Águas Claras. Calçada ruim, inacabada e até um poste no meio do caminho. A rampa para a faixa de pedestres sai em cima de uma grade de bueiro, um perigo para a cadeira de rodas. E na chegada, uma cena que já não é surpresa. Outro carro parado na vaga para deficientes. A placa não é oficial do Detran, mas a consciência que manda. A conclusão do passeio? Falta muita estrutura e algo a mais. Nós não precisamos de forma nenhuma de caridade. Nós precisamos sim de respeito. Para conversar com a gente sobre o direito de ir e vir ou o desrespeito a esse direito, a gente recebe o presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, da OAB, Yuri Melo. Muito bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Flávio. Não falta lei, não falta que se pressione, mas falta muita educação e falta estrutura. O que essa pessoa que tem esse tipo de problema pode fazer, já que a lei já ampara? Pois é, nós vivemos hoje no Brasil um grande momento em relação à pessoa com deficiência. Esse grande momento se deve a, desde 2009, quando o Brasil passou a ser signatário da Convenção da ONU, que fala sobre os direitos da pessoa com deficiência. Porque até então a discussão sobre tecnologias assistivas, sobre tecnologias para pessoas, por exemplo, com deficiência, no caso do cadeirante, muito pouco se era discutido no Brasil. Então agora nós temos essa conscientização. Claro, muita coisa tem que ser feita, nós temos muitas leis, mas penso que falta um pouco de gestão pública. As políticas públicas para as pessoas com deficiência devem ser vistas de forma mais especial ainda, até porque essas pessoas passam por inúmeras dificuldades ao longo do dia nos seus afazeres domésticos e nos seus afazeres de trabalho. Então nós temos que ter essa responsabilidade. Por exemplo, o senhor falou da questão da gestão pública. A gente mostrou Águas Claras, que é uma cidade super nova, calçada estreita, rampa que cai praticamente no meio da rua, né? Faltou uma fiscalização, faltou... o que falta ali para que as coisas funcionem? Não tenha dúvida, veja bem, se Brasília, e olha que Brasília está, eu diria a vocês, à frente em relação ao respeito da pessoa com deficiência, e ainda assim encontramos essa quantidade muito grande de dificuldades. Na verdade, é uma fiscalização efetiva, os projetos que devem ser desenvolvidos com relação, por exemplo, a rebaixamento de calçadas, a pisos táteis para as pessoas cegas. Porque devem existir regras, né, do tamanho, da largura dessa calçada, onde deve ser essa rampa. Essas regras existem e não são respeitadas? Exatamente, principalmente quando fala sobre a questão da confecção de políticas voltadas à parte de engenharia. Nós temos, por exemplo, muitas leis. Eu posso citar aqui várias. Por exemplo, a Lei 12.764 de 2012, que é a lei que fala sobre os autistas, conhecida também como Lei Fernando Cota. Nós temos um projeto de lei, que é o projeto de lei 216, que está tramitando no Congresso Nacional, que fala sobre a questão da psicofobia, ou seja, tornar crime
quem discrimina efetivamente as pessoas com deficiência em todos os setores de deficiência. Então, legislação não falta. Realmente, acho que falta você ter um compromisso maior com a pessoa com deficiência por parte do gestor público. Pois é, mas se esse compromisso não vem de forma natural, tem que ser provocado. Existe a lei, como o senhor está dizendo, existem várias leis. Um cadeirante como esse que a gente viu na reportagem, ele pode acionar o Estado e ter algum benefício? Pode acionar o Ministério Público? Ter alguma pressão, o Ministério Público? Exato, o Ministério Público ele tem um setor específico que cuida disso, chama PRODID, que é a Promotoria de Defesa da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência. Olha lá, ele tenta passar, a moça já estacionou o carro na vaga errada, a calçada é estreita, a frente do carro invade a calçada, é impossível que ele consiga passar por ali. Pois é, impressionante, né? Impressionante. Por mais leis que nós temos, eu acho que também falta nas pessoas a questão da educação, né? E a educação a gente tem que trazer de berço. Não adianta ficar criando lei por cima de lei para obrigar você a ter respeito e a respeitar a dignidade da pessoa com deficiência. Então, a pessoa também tem que ter essa conscientização, né, de que saber que não pode parar na vaga de deficiência. Eu acho isso particularmente um verdadeiro absurdo. Mas isso aí já não é questão nem de lei, nem de respeito a essa imagem que a gente está vendo lá. Não tem faixa, não tem condição nenhuma. Alguém já foi punido? Existe alguma prefeitura, algum governo que já foi punido porque não instalou corretamente essas... O senhor tem conhecimento rampa, disso? Ou algum semáforo que tenha... Esse trabalho ele é realizado pelo Ministério Público, né? Então, o Ministério Público ele tem uma condição mais efetiva de fazer uma atuação dessa. Nós, da OAB, também temos um trabalho de fiscalização e um trabalho que gera exatamente a discussão do tema. Inclusive, nós vamos ter agora, no dia 15 de maio e no dia 13 de maio, dia 15, um seminário que vai falar sobre tecnologias assistivas. A inscrição é gratuita, está no site da OAB. E no dia 13 de maio, nós falaremos sobre a questão do mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. Então, a gente estimula esse debate. Na verdade, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela vem com seu papel social trazer a conscientização. Como grandes defensores da democracia, nós estabelecemos isso. E quando nos é apresentado algum problema em relação à pessoa com deficiência, como esse que a gente acabou de verificar aí, o que nós fazemos? Nós oficiamos ao Ministério Público, nós oficiamos aos órgãos do Poder Executivo responsáveis por essa fiscalização. A GFIS, Secretaria de Justiça e os conselhos que são ligados à Secretaria de Justiça. Ok, muito obrigada pela presença do senhor aqui no estúdio com a gente. Muito obrigado. Bom dia. Só em relação ao Ministério Público, nós fizemos um convite para o Ministério Público participar dessa entrevista e também trazer a sua contribuição aqui, mas não foi possível se agendar para hoje. A gente aguarda, inclusive, que o Ministério Público participe com a gente e fale sobre essas providências e possíveis ações para responsabilizar o Poder Público, que deve dar essa condição, já que as pessoas pagam impostos. Né? Não tenha dúvida, até porque o Ministério Público é o fiscal da lei, ele que tem que realmente verificar a aplicação da lei em todos os setores, e principalmente com a pessoa com deficiência. Tá certo. Obrigada pela presença Obrigado do senhor. a todos. Bom dia. Bom Obrigada. dia.